2 Coríntios 3,13, a gente vai ler até o verso 18. A Bíblia vai dizer assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Verso 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Antes de adentrar na contemplação, esse texto ele é muito interessante porque Paulo ele vai começar a falar algumas coisas sobre Moisés. E quando a gente olha o início desse texto, a gente olha e fala assim, Paulo fala, e nós não somos como Moisés. E realmente não somos. Moisés teve revelações fantásticas, Moisés subiu até a presença de Deus, Moisés fazia extraordinariamente milagres pela presença de Deus que ele buscava. Só que Paulo não está exaltando isso. Paulo ele começa como se estivesse dando uma cutucada ou chamando a atenção algo de que Moisés não estaria tão bom, ou que não estaria tão certo. E é estranho a gente olhar e falar, caramba, Paulo está falando assim de Moisés? Sim, está. Paulo, quando ele era fariseu, ele era aquele que estudava a Bíblia intrinsecamente. É um cara que quando ele se converte ao Evangelho de Cristo Jesus, ele não deixa de estudar a palavra. Mas existem coisas, isso a Bíblia é extraordinária. A Bíblia não esconde os desafios dos homens que estão aqui contidos nela. Os problemas, os pecados, não, porque senão seria uma vida impossível de alcançar. Mas Paulo começa a falar assim, que Moisés, ele colocava um véu sobre o rosto. Para quê? Para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Olha isso. Quando você vai para Êxodo, capítulo de número 34, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele desce do monte com os 10 mandamentos. E a Bíblia vai dizer que o rosto de Moisés resplandecia, tamanha era a glória de Deus que ele tinha visto. Aí a Bíblia vai dizer que o povo ficou com medo. Aí a gente pensa, não, realmente, Moisés colocou o véu porque o povo estava com medo, estava assustado. Só que não é isso que acontece. Se você for ler o texto, a Bíblia vai dizer que Moisés ele desce do monte, ele vai até os anciãos, ele vai até o povo fica com medo, mas ele fala normalmente com o povo. Quando ele sai da presença do povo, ele coloca o véu e só tira o véu de novo quando ele vai se encontrar com Deus. O que esse texto nos mostra? Que Moisés estava valorizando, como o texto vai dizer, uma glória que é temporária. Moisés ele está valorizando aquilo que com o tempo vai desvanecendo. E quantas vezes a gente não faz isso? Parece que a glória de Deus vem sobre nós somos batizados, usados em dons. E aí a gente se separa de um irmão, a gente acha que coloca um status e, não, agora eu sou o cara. Agora está comigo, não, agora eu faço a diferença, mas não é isso que nós fomos chamados para fazer. Nós gostamos do reconhecimento. Nós gostamos do reconhecimento que as pessoas veem e falam de nós quando vem a glória de Deus em nós. E isso é perigoso. Se quando nós ministramos a palavra de Deus, se quando oramos por alguém, se quando profetizamos e alguma coisa se cumpre, e no final do culto alguém fala, irmão, que palavra abençoada, se é esse o reconhecimento que eu espero, a Bíblia vai dizer que esse reconhecimento eu só vou ganhar ele. Eu não posso esperar reconhecimento de coisas terrenas, por mais que é bom a gente conversar, o nosso ego, a gente precisa, mas não é só sobre isso. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus não quer que nós vivamos de aparência, não, Deus exige de nós autenticidade. Deus não quer que a gente coloque uma máscara todas as vezes que eu vou para a igreja, não. Até porque minha esposa sabe quem eu sou. No meu trabalho as pessoas sabem quem eu sou. Não adianta eu colocar uma máscara de santidade para que as pessoas talvez não vejam o meu verdadeiro eu, que nós sejamos santos de verdade, não porque colocamos uma máscara de aparência. Não foi para isso que Deus nos chamou. A gente vai passar por desafios, por dificuldades, por problemas pessoais. Só que essas coisas não podem fazer com que nós coloquemos um véu diante de Deus.
E muitas vezes, irmãos, a gente tem um véu chamado religiosidade que nos afasta muito de Deus. Eu me lembro da minha antiga igreja, eu cresci na Assembleia de Deus e eu amo a Assembleia de Deus. Mas tem algumas coisas que talvez eu não fui ensinado tão bem. Eu me lembro que existia quase um rito de passagem, quando eu era adolescente, para você se tornar jovem, para você ir para a mocidade. Caramba, eu estou ficando muito velho. Mocidade, você tinha que se batizar para você ir para a mocidade. Só que era assim, eu não sou batizado, então eu posso andar de bermuda na rua, eu posso jogar futebol, tá tranquilo. Só que a partir do momento que um amigo se batizava, literalmente, parecia que eu perdia um amigo. Porque ele não podia mais falar comigo, ele não podia mais jogar futebol comigo, ele não podia ir mais na minha casa. A gente estava na mesma igreja, no mesmo ambiente, mas criava-se uma barreira de religiosidade onde, você é batizado, agora você é diferente. Agora você não pode mais falar com quem é adolescente. Não, aquela galera que você viu, que você andava da mesma igreja. Não é que a gente era do mundo não, irmão, a gente não estava perdido não. Não pode. E aí quando, de vez em quando, o irmão caía na tentação e ia jogar futebol com a gente, o pastor via, rapaz, era problema. Nós criamos essa barreira de religiosidade e às vezes achamos que é normal. Só que o evangelho, ele é tão extraordinário que a gente tem um exemplo bíblico muito claro disso. Gálatas capítulo de número 2. A Bíblia vai dizer que, isso é Paulo escrevendo, e ele vai falar assim, que Pedro estava convivendo com os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus, que não tinham se circuncidado. O evangelho havia chegado até os gentios, até nós. E Pedro estava lá, comendo com o pessoal, e conversando, e vivendo a vida, e pregando o evangelho, e Barnabé também, que era o líder daquela comunidade. Só que a Bíblia vai dizer que chegam discípulos de Tiago. E Tiago era um cara mais duro, Tiago era um cara mais austero. A Bíblia vai dizer que quando Pedro olha os discípulos de Tiago, naturalmente ele se afasta dos gentios. O que vão pensar de mim? Não, o que as pessoas vão dizer, o que vão levar para Tiago lá? Não, a gente andou junto. E ele se afasta. E aí Paulo vai dizer assim, Pedro estava com uma conduta reprovável e eu o repreendi face a face. Fui lá e falei, Pedro, isso aí não dá não. Isso aí que você está fazendo é errado. É molecagem. Naturalmente, parece que quanto mais a gente caminha, a gente tem que tomar cuidado para não vestir essa capa de religiosidade. Esse véu que nos impede de ver a glória de Deus. Não podemos pensar que alcançamos nível tal que não podemos mais ter contato com alguém. Ou que eu preciso seguir alguma coisa porque o que vão pensar de mim? Quer ver um exemplo claro disso? Oração no final do culto. A gente ministra a palavra. E eu estou falando por mim, já aconteceu isso comigo, tá, gente? Recentemente, estava lá atrás e coração assim, precisando de oração. Aí o pastor fez um apelo, eu falei, eu vou lá na frente? Vão pensar o que de mim? Vou nada. Falei, a gente trava e a gente começa a brigar. Eu falei, Deus, por que anos atrás, quando tinha oração na frente, eu estava lá? Eu corria porque se é imposição de mãos e eu creio na autoridade da vida do meu pastor, se alguém que está ministrando aqui, aquela palavra fez sentido na minha vida, eu creio que Deus está trabalhando ali, a gente se trava. Não, eu tenho 5 anos de crente. Não, eu não sou novo convertido, eu vou lá na frente receber uma oração por quê? Não, eu já aceitei a Jesus, eu vou lá na frente de novo para quê? Pra gente você ser forjado. E é difícil. Tem hora que eu falo, pastor, tá dando certo? Não. Tem alguma coisa que está atrapalhando. E a gente vai conversar, eu vou me abrir, eu vou me expor. E a gente está num tempo que parece que se expor dói, causa vergonha, causa medo. Mas aquilo que eu não exponho, eu não sou tratado. Talvez pecados que você já confessou, já se arrependeu e você ainda não conseguiu vencer, foi porque você não pediu a ajuda de um irmão. Que não vai te julgar, que não vai te condenar, que é humano igual você, que é humano igual eu sou. E aí a gente vai conversar e vencer juntos. Eu acho isso extraordinário no nosso GC. Porque ali a gente tem tido tantas trocas, aonde pessoas se abrem, aonde
desafios são tratados, são entendidos uns pelos outros, e a gente segue como família, a gente segue como amigos. Mas vamos avançar. Existem consequências quando eu cubro o véu. Porque o texto vai dizer que quando o véu é coberto, é a mesma coisa que acontece com o povo de Israel até hoje. O engano permanece. A vida das pessoas não é alcançada. Isso é perigoso, porque isso passa de forma geracional. Ou eu passo o engano para frente, ou eu passo a autenticidade de como eu vou servir a Cristo. Mas sabe qual é o maior problema? Na verdade são dois, não é só um. Quando a gente entende esse texto, porque no verso 16 ele vai dizer assim: mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se retira. Glória a Deus. Só que existe dois problemas que eu quero tratar. Parece que a gente é especialista em colocar o véu aonde Deus tirou. Você que é rápido de endereço, vai lá para Gênesis 12. Gênesis 12, 1. Deus tira o véu e a gente coloca de volta. Deus quer que a gente contemple a presença dele, mas a gente coloca barreiras. Gênesis 12, 1 vai dizer assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. O termo parentela aqui, no hebraico, sabe o que significa? Parentela. Abrão, sai da tua terra, eu estou te chamando, eu estou te tirando de um lugar, sai da tua terra, sai da tua parentela. O que Abrão faz? Leva Ló. Verso 5. Abraão levou consigo, aí aqui sim, o levou consigo é tomar pela mão, vambora Sarai, vambora Ló. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam adquirido. Sabe qual é o significado do nome Ló em hebraico? Véu. Olha isso. Deus chama Abrão e fala: Abrão, eu tenho uma promessa extraordinária para a sua vida. Através de você eu vou constituir uma nação, através de você eu vou levar o teu nome, eu vou fazer teu nome grande, eu vou te prosperar. Abrão, eu sei que você é estéril, mas cara, as coisas vão mudar porque eu tenho uma palavra para a sua vida. Abrão fala: uau, o véu se abriu. Mas ele fala: eu vou levar o meu véu porque vai que não dá certo. E aí você vai ler do capítulo de número 5 até o capítulo de número 13. Oi, meu amor. Até o capítulo de número 13, a promessa não se cumpre. Por quê? Porque havia um véu que separava Ló da promessa que Deus tinha feito para ele. Aí quando você vai para o Gênesis 13, vai dizer assim: Abraão e Ló se separam. Aí no verso 14, logo depois que Abraão e Ló se separam, Deus reafirma a promessa que ele tinha para ele. Gênesis 13, 14. E disse Deus a Abrão, depois que o véu se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês lhe hei de dar a ti, a tua semente para sempre. Qual é o véu que você tem mantido diante de Deus na promessa que Ele fez para você? É um contatinho no WhatsApp? São amizades que Deus já falou para você romper e você volta? São situações no trabalho que Deus já falou: basta, chega? É a preguiça, é a ociosidade? O que é? O que te impede de contemplar a glória do Senhor na sua vida? O que te impede de entrar nesse ambiente profético, adorar ao Senhor e contemplá-lo? Muitas vezes, o véu que nós colocamos não é um pecado, mas se ele impede de nós vermos a glória de Deus, ele se torna um pecado. Quer ver um exemplo? Irmãos, vou confessar aqui, vou abrir minha vida. Há uns anos atrás, eu era um cracudo do FIFA.
isso daqui, jogo online e não está dando certo. Parei. Beleza. Fui liberto, fiz ProErd. Passou uns 2, 3 anos, o pessoal, gente do Brasil inteiro, um grupo que a gente tinha, não, vamos lá e tal, não sei o quê, vamos voltar. E eu falei, cara, realmente, estou controlado. Dá para brincar só final de semana. Aí voltei. O caos. Não consigo. Amor, desce aqui. Calma aí, amor, última partida. Amor, a gente vai atrasar. Pera aí. Irinha não era nem nascida ainda. Mas algo simples. Que se tornou um véu. Que Deus já tinha falado, basta. O que é que te impede de ver a Deus? Séries, o que você quiser fazer. Se não for pecado, logicamente. Mas a partir do momento que isso se converte em um véu entre Deus e eu, tem alguma coisa errada. E tem N coisas, irmãos. Pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser um relacionamento, bens. Eu tenho certeza que Deus está te mostrando véus aí. Mas eu falei que a gente tem 2 problemas. O primeiro é que a gente é especialista em colocar véus aonde Deus já disse que era para tirar. E o segundo é que a gente está deixando de contemplar a Deus para contemplar coisas humanas. Tudo o que vemos e admiramos, nós acabamos refletindo. Você se torna aquilo que você contempla. Você se torna aquilo que você admira. Você se torna aquilo que você se aprofunda. Agora eu contemplo o corpo, eu quero o corpo perfeito, o corpo sarado. Não, agora eu contemplo o futebol, eu contemplo o esporte, o dorama, a série, inteligência artificial. Papais e mamães, acreditem se quiser. Eu li uma reportagem hoje. A geração Z, eu acho que a Irinha é a geração alfa, beta, não sei. Geração Z, se eu não me engano, é que já é nascido nos anos 2000. 8 em cada 10 jovens da geração Z acreditam que é possível você ter um relacionamento amoroso com uma inteligência artificial. Misericórdia. Por quê? Porque eu contemplo a IA. É a mulher perfeita. Não manda eu lavar uma louça. Não manda eu arrumar a torneira que quebrou. Não fala para lavar o carro. Não. Para a mulher também não. É o homem perfeito. Não tem nada que desabone o cara. Olha que loucura. Imagina você chegar num tempo onde você tem que falar, filho, inteligência artificial não é de verdade. É o tempo que estamos vivendo. E eu oro pelos nossos filhos, porque imagina daqui 15, 20 anos, como é que vai ser? Se hoje está assim, se nós não acertarmos o alvo, porque pensa comigo, a Bíblia está dizendo que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são como flechas na mão do valente. A flecha não foi feita para ficar guardada. O meu papel e da Ingrid como pai da Iris é mirar e soltar. Só que eu tenho que mirar no alvo, utilizar a força correta, porque se eu não puxar demais, não chega no alvo. Se eu botar força demais, vai embora. Olha o desafio. A estratégia de Satanás é fazer com que nós percamos a contemplação em Deus. Irmãos, eu creio em possessão demoníaca, ainda acontece. Mas a estratégia de Satanás mudou. Para que eu vou mandar os demônios possuir um montão de gente se eu posso roubar a contemplação que as pessoas têm em Deus? E se eu digo que eu sou cristão e não tenho contemplação a Deus, eu preciso olhar e verificar se eu realmente sou um cristão. Pesado, né? Mas a gente contempla tudo. Contemplar a natureza é lindo. Contemplar a criação de Deus, tudo que Ele fez. Acho que nem isso a gente consegue mais, porque a gente acorda ligado no celular, trânsito, trabalho, corre, volta, sai do trabalho, já está de noite, não viu nem o pôr do sol, não viu nada. A gente está perdendo a contemplação pelas coisas que Deus criou. E estamos passando a contemplar
o corpo, a sabedoria, é o curso, é a viagem, é a casa, é esporte, é dorama, é pornografia. Precisamos ter cuidado, porque a estratégia de Satanás permanece a mesma. Olha o que Gênesis 3:6 vai dizer. No início da criação, vendo a mulher, quem é essa mulher? Eva. Vendo Eva que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e comeu. Vamos lá. Eva viu, Eva se agradou, Eva desejou. O ciclo da contemplação completo. Eu vi, eu me agradei, eu desejei. Satanás tem todo o tempo do mundo para destruir nossas vidas, nossas famílias. Enquanto o mundo tiver no mundo, tiver tempo, ele vai continuar. Tiago 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, nós somos seduzidos por aquilo que contemplamos. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ponto? Não. Quando esta o atrai e seduz. Quando a gente faz como Eva. Quando eu vejo, quando eu me agrado e quando eu desejo. Se Cristo estiver no centro da nossa contemplação, nós não seremos atraídos pelo pecado, nem seduzidos por ele. Ou, se Cristo estiver no centro da contemplação da nossa vida, a tentação pode até vir, mas a gente não vai ceder. Porque nós temos alguém que está no centro da nossa vida. Quando a nossa adoração se torna genuína para Ele, a adoração é o estilo de vida, não é as músicas que cantamos aqui ou levantar das nossas mãos. Quando a nossa vida de adoração genuína está correta, tudo ao redor vai ter o valor que é para ter. Mas não vai tomar o valor das coisas de Deus. Não vai tomar o valor daquilo que Deus priorizou. Então eu te pergunto, o que você tem contemplado? O que tem brilhado os seus olhos? O que você tem contemplado no lugar de Deus? Eu estava conversando com um amigo no trabalho essa semana, porque foi a semana da contemplação. E conversando muitas coisas, e eu falei assim, cara, eu já sou liberto de futebol, porque era um negócio absurdo. Estou no culto, deixa eu ver aqui quanto que está o jogo, tal, não sei o quê. Não tenho mais isso. Só que eu falei assim, por que nós temos mais expectativa no meu time que está na final da Libertadores do que o culto que eu venho prestar a Deus e Ele se manifestar aqui comigo? Por quê? É incoerente. Eu dizer que tenho expectativas em Deus, mas o meu coração não bate, não acelera. Quando eu estou na presença dEle, quando eu me derramo diante dEle. A gente precisa fazer comparações. O que você tem contemplado? Talvez não seja um esporte, mas pode ter algo roubando a atenção do seu coração que devia ser para Deus. É a promoção no trabalho, caramba, eu vou ganhar mais, eita, vai dar certo, glória a Deus. Mas que isso tenha o lugar correto. É os filhos que eu estou planejando, é a viagem, é a conquista, glória a Deus. Mas que isso tenha o lugar correto. Lembre-se de quando você começou a contemplar algo novo. Todo o resto perdeu a graça. Quando eu conheci minha esposa, e eu preciso confessar minha chateação aqui, porque no dia que eu a vi a primeira vez, foi um casamento que ela não foi convidada, ela foi de penetra, ela lembra de todos os meus amigos, menos de mim. Eu falei, gente, não é possível. Falei, tô leve, amor. Quando eu a vi, que eu vi esse sorriso, eu falei, uau! Contemplação. Natural, de homem por mulher, natural. Mas quando nós contemplamos algo, o restante perde a graça. Sabe qual é o problema? Quando nós não vamos até a presença de Deus com a palavra aberta, com expectativa, parece que Deus já fez tudo o que tinha para fazer, já falou tudo o que tinha para falar, já revelou tudo o que tinha para revelar.
quando Ele tem tão mais para ensinar para a gente? A glória, a revelação da palavra, adoração, canções, visões, dons, ou simplesmente estar na presença dEle. Isso precisa mover a nossa alma, porque senão não faz sentido. Mas eu preciso caminhar para o final. Até aqui a gente aprendeu duas coisas. A gente aprendeu que a gente não pode colocar nenhum véu entre nós e Deus, e que a gente precisa contemplar a Deus e não as coisas criadas. Porque aí a gente chega no verso 18 de 2 Coríntios 3. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Ser transformado de glória em glória na mesma imagem. Por quê? Por que, Deus, eu preciso ser transformado de glória em glória na sua imagem? Porque em Gênesis 1:26, quando Deus vai criar o homem, Ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que vem o pecado. Nós perdemos essa imagem e semelhança. E Deus está falando assim, a gente não está mais na antiga aliança. O Espírito Santo habita dentro de nós. Não existe mais um véu. Vem até mim. Vem até mim para que essa semelhança seja concreta em sua vida. Venha até mim para que a gente viva o novo homem, a nova vida que eu tenho para você. Venha até mim. Por que Deus, todos os dias, na viração do dia, ia até Adão e Eva? Era o auge da contemplação. Imagina isso. Todo dia, Deus chega no jardim. Adão e Eva contemplam a imagem do Criador. E eles falam assim: eu sou imagem e semelhança dele. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Precisamos voltar a ser imagem e semelhança dele. Precisamos voltar a manifestar a glória de Deus. É para isso que nós fomos criados. A gente precisa voltar a nossa contemplação para a glória do Senhor. É ali, irmãos, que seremos transformados de glória em glória na imagem dele. É um processo, eu tiro o véu, não há máscaras. Não há nada oculto. Eu estou contemplando o que é certo, eu estou contemplando a glória de Deus. E é legal que algumas versões, esse contemplando, ele vai dizer assim: refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quando Paulo escreve esse texto, os espelhos não eram como os de hoje, aonde um vidro a gente consegue ver a nossa imagem de muito longe. Os espelhos, eles eram um pedaço de bronze, aonde raspava-se até que ele começasse a apresentar a nossa forma. Quanto mais perto eu estou da glória de Deus, mais eu vou refletir da presença dele. Quanto mais longe eu estou da glória de Deus, menos eu reflito da presença dele. Aí cabe a nós fazer uma autoanálise. Estou na igreja há 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20, 30. Isso não é soberba, mas como está o meu resplandecer da glória de Deus? As pessoas que estão à minha volta veem a glória do Senhor através de mim? Através da nossa vida, no trabalho, no trânsito, em casa, com o filho, com a esposa, com tudo. Porque é o que está dizendo que nós seremos transformados e as pessoas à nossa volta precisam ver essa transformação. E o transformado aqui é literalmente ser transfigurado. É literalmente Deus fazer algo novo, é trazer à existência aquilo que não existe. Eu não sou assim, mas Deus tem a capacidade de transformar do jeito que Ele é. Mas o meu casamento está assim, mas Deus tem a capacidade de transformar em algo novo. Depende da minha disponibilidade de falar: Senhor, eis-me aqui, eu preciso contemplar a Tua glória. E talvez a gente precise se arrepender, porque se não tomamos cuidado, como o pastor recentemente ministrou aqui sobre o primeiro amor, a gente deixa esse brilho nos olhos ir embora. E acha que é normal. Eu venho à igreja domingo,
vejo meus amigos, a gente canta um louvor massa, a gente adora a Deus, e depois vai para casa e Jesus só semana que vem. Não dá. Não dá. Não é pelo meu esforço que eu sou transformado, mas é pelo fruto de olhar para Cristo Jesus. Não é porque eu mereço, não é porque eu me dediquei mais, não, é porque eu estou olhando para Ele. Tem tudo a ver com Ele. É um processo de glória em glória. Quando contemplamos ao Senhor e refletimos a sua glória, todos à nossa volta enxergam isso. O texto muito emblemático de João 1:29, quando João Batista ele está batizando pessoas e pregando o evangelho, abrindo o caminho para que viesse o Cristo, e os fariseus chegavam e perguntavam: tu és o Cristo? Não sou. Ah, então você é o Elias, é o profeta. Só que João, ele tem o auge, é João 1:29, de dizer assim, quando ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus. Esse ei é contemple. No inglês é legal que é behold, é contemple a glória do Senhor, contemple o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando o êxtase de João em olhar e falar: é Ele. É Ele por quem os profetas profetizavam. É Ele que vai cumprir todas as coisas. É Ele que vai tirar o meu pecado. Isso é extraordinário. A revelação que João tem. Contemplar ao Senhor é contemplar a Cristo. Aí Hebreus 12:2 vai dizer: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se a gente não olha para Ele, a gente começa a contemplar coisas que estão do lado para serem coisas. Precisamos voltar. Aí a gente finaliza. Como eu posso voltar então? Como é que eu posso voltar a contemplar ao Senhor? Ou como é que eu posso continuar contemplando? Vai para Salmo 27:4. Salmos de número 27, verso de número 4. E esse vai ser o último texto que eu vou ler. Salmos de número 27, verso de número 4. Isso é um salmo de Davi. Davi vai falar assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Só o verso 4. Será que a gente consegue imaginar tudo que Davi tinha acesso? Riquezas, mulheres, esportes, autoridade, poderio de guerra, armamento militar. Davi tinha acesso a tudo. Tudo. Aí ele fala assim: uma coisa, Senhor, eu te peço, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Obrigado, amigo. Para contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, o tabernáculo de Davi era uma tenda. Não tinha a suntuosidade do palácio, não era o templo de Salomão, porque ele não foi autorizado a construir. Era uma tenda onde estava a Arca da Aliança. Deus, que o meu prazer, Senhor, o meu maior prazer está na Arca da Aliança, é estar no tabernáculo te adorando, é cantando louvores contigo, é compondo canções, é estar diante da tua presença contemplando quem o Senhor é. Davi, ele tinha tudo que ele precisava fazer como rei, ele tinha suas obrigações como rei, como marido, como pai, como general de guerra. Mas o auge da vida de Davi é: Deus, eu preciso contemplar o Senhor. Eu preciso contemplar a beleza do Senhor. Eu preciso contemplar a tua grandeza, a tua majestade, a tua santidade. Isaías tem a visão. O céu se abre, Isaías olha e fala: uau, esse é o Rei dos Reis.
Esse é o Senhor dos senhores. Ai de mim, Senhor! Porque eu vou perecendo, eu vi a tua grandeza, eu vi a tua majestade, eu vi a tua glória. Mas é isso que nós precisamos buscar. Davi era especialista em contemplar ao Senhor. E é isso que nós precisamos. Buscar diariamente momentos de contemplação e oração. Eu sei que é difícil, irmãos. A vida é corrida para todo mundo. O cansaço é igual para todo mundo. Os desafios, os desejos, o que a gente quer conquistar. Mas quem pode pedir para Deus se manifestar a você é apenas você mesmo. No lugar secreto, diante de Deus, do jeito que você é. Não precisa ter as orações mais bonitas, não precisa ter as palavras mais eloquentes, não, é você e Deus. Hoje eu subi para orar e falar com Deus, e eu falei, Deus. E eu comecei a buscar, e comecei a sentir a presença de Deus, e eu comecei a orar e me arrepender e falar, Deus, por que eu troco isso por tão pouco? Deus, a tua presença é extraordinária, por que eu troco isso? Talvez para descansar mais, para dormir mais, para assistir mais um episódio da série, não importa. Por que, Deus, eu não venho aqui todos os dias? Está errado. Está errado. Precisamos pedir para o Senhor. E talvez a gente precise confessar, Deus, eu estou contemplando coisas que eu não devia contemplar. Deus, eu estou colocando a bênção que o Senhor me deu no lugar da tua presença, está errado. Deus, eu estou contemplando minha filha, eu estou contemplando minha família, meu trabalho, está errado. Deus, me ensina a voltar os meus olhos para diante de ti. Senhor, me ensina a voltar o padrão de excelência que a tua palavra me ensina. Me ensina a ser como Davi, porque no momento eu não estou sendo. A gente precisa desenvolver uma vida de adoração contínua. É o que eu acabei de falar. Adoração é um estilo de vida, não são músicas que eu canto. A música faz parte, mas não é só isso. É como você adora a Deus no seu trabalho, é como você trata as pessoas. É quem você é. Fica de pé no seu lugar, para parecer que a gente está acabando, que eu já falei finalizar, acabar, terminar. É tempo de voltar ao lugar secreto. A gente gosta, na verdade a gente não gosta muito dessa palavra, disciplina. Mas disciplina não é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu preciso. E se a gente não consegue olhar ou contemplar ao Senhor, é porque talvez nós estejamos sendo indisciplinados. Porque a Bíblia ela fala mais sobre constância do que você acelerar o tempo inteiro. Talvez a gente tenha tido um ano onde a gente não buscou a Deus, como deveríamos ou como queríamos. Talvez a gente tinha ideais, projetos de intimidade com Deus que não foram para frente. Mas o que Deus olha é um coração arrependido e disposto. Um coração contrito e quebrantado não desprezará, ó Deus. É tempo de voltar a viver diariamente na presença de Deus e não em momentos isolados. Tem hora que a gente vai orar e falar, Deus, eu preciso do Senhor agora. E vai. Mas é tempo de voltar até aquela expectativa quando você estava na correria do seu dia e falava, eu preciso ir para casa me encontrar com meu Deus. Eu preciso voltar a chegar diante da minha casa e dobrar os meus joelhos e simplesmente adorá-lo porque o meu coração está queimando por isso. É tempo de voltar a buscar a face do Senhor por quem Ele é e não por que Ele pode fazer. Porque Ele pode tudo. Mas nós somos filhos que buscamos a face e não as mãos do Senhor. É tempo de voltar a ler a palavra de Deus. É tempo de voltar a jejuar. É tempo de crescer em oração. É tempo de tirar o véu.